Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Eu confesso que eu tô muito empolgada em gravar sobre esse livro, porque, primeiro, é um livro muito pequenininho, é um livro muito famoso, é um livro ganhador de um Nobel e eu sou muito curiosa sobre a vida desse autor. O livro em questão é O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. O Hemingway, ele é uma figura muito famosa da literatura americana, né? Ele lutou na Primeira Guerra, ele cobriu como jornalista a Segunda Guerra, ele tem um Nobel de Literatura e um Pulitzer de Literatura por esse livro, que é O Velho e o Mar, e foi casado 4, 5 vezes, e não o culpo, porque se você jogar no Google jovem Ernest Hemingway, você vai ver que o cara era gato pra cacete, então merecia casar quantas vezes quisesse, e morou em Cuba. Aliás, pra gente entender um pouco sobre o Velho e o Mar, a gente vai precisar conhecer essa fase da vida do Hemingway, porque se passa em Cuba esse livro, e ele se inspirou no dono do barco que ele alugava para ficar navegando e pescando nos mares cubanos, né? O Hemingway, ele tem muitos filmes que contam tanto sobre a vida dele, quanto tem filmes que contam, que são baseados em obras dele. Eu, particularmente, tenho um filme em específico, que foi o primeiro filme que eu assisti, que era sobre a vida do Ernest Hemingway. E o nome desse filme era No Amor e na Guerra, com a Sandra Bullock. Esse filme ele conta a história do Hemingway ainda menino, ainda adolescente, indo para a Primeira Guerra, se acidentando e ficando num hospital. Nesse hospital, ele conhece uma enfermeira muito mais velha que ele. Eles se apaixonam loucamente, mas no final ela dá um pé na bunda dele, porque o Hemingway era tipo assim, 18 anos e a menina tinha, sei lá, 30. E naquela época, na Primeira Guerra Mundial, lembrando que a Primeira Guerra tá lá no finalzinho da década de 10, né, dos anos do século 20. Então essa coisa de pegar um novinho não era muito bem vista. Sem falar que ele era meio merdeiro, meio porra louca, e a mulher precisava de um homem que, né, mantivesse ela naquela época. Então ela dá um pé na bunda dele, ele fica super destruído. E eu, Lívia Leão, eu devia ter, sei lá, devia ser adolescente, pré-adolescente, né? Eu não entendia muito bem as idas e vindas da vida. Fiquei arrasada em saber que o Hemingway não ficou com a enfermeira no final da vida. E pior, no final do filme, fazem um pequeno resuminho da vida do Hemingway e eu descubro que ele se matou. O Hemingway, por sinal, ele é conhecido por ser um autor muito trágico, assim como é o enredo de O Velho e o Mar. É um enredo extremamente trágico. Depois disso, eu tive contato com outra obra dele, também primeiro através de filme, e depois eu comprei o livro, chamado Adeus às Armas. Que, olha só que incrível, conta a história de um rapaz na guerra que se acidenta e se apaixona por uma enfermeira. Esse filme que eu assisti chama-se Adeus às Armas e ele é com o Rock Hudson. E eu fiquei completamente obcecada com essa história, consegui comprar um livro e o livro é fantástico, mas é de uma tristeza absurda. E a gente precisa entender porque esse clima tão triste se repete nas obras do Hemingway. O Hemingway ele era um homem que sofreu durante muito tempo de depressão, tanto que é a depressão dele que o leva a acabar com a sua própria vida, né? Em década de 60, acho que era 61, que ele se mata. Aliás, o filho do Hemingway, muito tempo depois, deu uma entrevista contando sobre o período que eles moraram em Cuba, que foi em torno da década de 40, que ele vai para Cuba, fica lá um tempo, sai para cobrir a Segunda Guerra Mundial, volta novamente e até que tem que sair de vez porque precisa, devido à crise dos mísseis cubanos, todo mundo que é americano precisa sair de Cuba. E aí o filho dele fala que essa saída contribuiu muitíssimo para a depressão do pai e, consequentemente, para o seu suicídio. O Velho e o Mar, ele conta a história de um marujo cubano, um pescador cubano, velho já, né? É um senhor de idade, não é dita exatamente a idade, mas acredito que seja lá para os seus 60, 70 anos.
extremamente pobre, o cenário inteiro de uma pobreza muito grande, muito, muito grande. E esse senhor, ele tem um menino que sempre o acompanha nas pescarias. O problema é que há 84 dias esse senhor não pega nenhum peixe. Então, por causa disso, a família do menino solicita então que o menino não vá mais para a pescaria com ele. E a gente tem nesse momento, logo no começo do livro, que mais uma vez é um livro muito fino, deve ter tipo 120 páginas. A gente consegue entender o quanto esse menino se preocupa, mesmo sendo muito mais novo, com aquele homem. É um homem que dorme numa cama feita de jornal, que não é respeitado pelos outros pescadores exatamente porque está muito tempo sem pescar nada, vive numa pobreza absurda e o menino, inclusive, consegue levar para esse homem comida, porque como ele está muito tempo sem pescar, ele não tem nem o que comer. E o relacionamento deles é de uma compaixão. Ai, gente, eu amei muito esse livro. Vocês vão entender o porquê. Mas, assim, é literalmente desde o começo uma coisa, assim, doída, sofrida. É um livro sofrido, é um livro melancólico. Essa é a palavra. É um livro extremamente melancólico. O homem, então, decide mais uma vez ir atrás de peixe no dia 85 da sua pescaria. E ele finalmente consegue, depois de um tempo, pescar um peixe. Só que esse não é um peixe comum. Esse é simplesmente um dos maiores peixes que esse homem, toda a vida dele de pescaria, já viu. Então, o livro é sobre a luta desse homem com esse peixe. Então, esse peixe leva esse cara para alto mar, esse cara fica durante 2 dias e 2 noites tentando pegar esse peixe e acontece várias coisas depois. Eu não vou dar spoiler nesse episódio, porque, mais uma vez, é um livro muito fino e é um livro muito bom de ser lido. Então, eu não vou dar spoiler para você ler. Você precisa entender o que acontece no final. E você também, se está me acompanhando há um tempo, já vai muito provavelmente ter entendido que O Velho Mar não é sobre um homem que pega um peixe. O Velho Mar é sobre a vida. O mar, nesse caso, ele é a vida. O peixe, nesse caso, são todos os sonhos, todas as construções que o ser humano faz e vai atrás. E às vezes, quando a gente quer muito uma coisa e essa coisa é muito difícil, nós nos encontramos muitas vezes perguntando assim, gente, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? E ao mesmo tempo você continua, a resiliência tá lá. O desejo tá lá, o desejo de conseguir algo, a esperança de conseguir algo, a vontade de batalhar por aquilo. E o mais louco é que durante toda a pescaria, desse simbolismo, né, que na verdade esse é o grande simbolismo dessa pescaria e da luta desse homem contra essa força da natureza, que é esse peixe gigantesco, é uma luta sobre o que você quer para você. E ao mesmo tempo é uma luta extremamente respeitosa. Esse velho, em nenhum momento, não existe a dinâmica que você encontra em livros como Moby Dick, que é uma dinâmica de vingança. Que o cara tá querendo matar Moby Dick porque a Moby Dick um dia matou, sei lá. Não, é um respeito. Aquele homem, aquele peixe, aquele barco, aquele mar, estão todos juntos no mesmo ecossistema, no mesmo ciclo. Cada um precisa sobreviver da sua melhor maneira. O peixe, o homem, o menino, Cuba, o mundo. Ernest Hemingway. É sobre isso. O Hemingway ele escreve esse livro, que por sinal, já foi chamado muitas vezes de O Canto do Cisne do Hemingway. Ele escreve esse livro num momento da vida dele que há muito tempo ele não escrevia nada. Então o próprio Hemingway naquele momento estava lutando para pegar um peixe na vida dele, um peixe maior nesse oceano da publicação e do editorial e da vida, que era a criatividade, que era entender, que era pescar uma ideia dentro da sua mente confusa. E ele luta com isso loucamente e aí ele consegue finalmente trazer esse prêmio, esse peixe gigantesco, que é O Velho Mar, que ganha, por sinal, o Pulitzer e o Nobel de Literatura. É chamado Canto do Cisne porque, mais uma vez, depois que ele escreve esse livro, ele não consegue mais escrever nada. Ele acho que ainda lança mais 2 livros e que não são
um décimo do brilhantismo que esse livro é. Muitas pessoas não gostam desse livro, aliás, exatamente por causa dessa temática. Fazendo as pesquisas, né, para trazer esse episódio para vocês, eu vi muitas interpretações de como, na verdade, esse livro, ele reafirma a resiliência que você precisa ter para conseguir alguma coisa na sua vida, que, na verdade, é uma reflexão do mercado e papapá. Gente, assim, cada pessoa tem o direito de interpretar uma história do jeito que quer interpretar. Eu sempre falo assim, gente, eu trago aqui a minha opinião pessoal, não sou formada em literatura, sou apenas uma pessoa que gosta de ler. Mas o niilismo, para quem não sabe, niilismo é uma filosofia onde tudo acaba onde começa, né? E sim, o Velho Mar acaba sendo um pouco um livro niilista. O niilismo ele faz parte da vida. Às vezes a gente batalha e termina no mesmo caminho, no mesmo ponto. Porque às vezes não é sobre o que você conseguiu, é sobre o que você viveu. O conseguir que eu falo é isso. São as experiências vividas. São os status que você coloca não na sua conta bancária, mas na sua alma, na sua vivência. É sobre isso esse livro. Na minha cabeça, claro. E esse livro é uma coisa, mais uma vez, é de uma melancolia muito grande, mas é fantástico. Existe um momento do livro em que é contada a história, o velho, ele fala muito sozinho, porque, como eu falei, o livro praticamente inteiro, ele no mar tentando caçar o peixe. E ele começa a contar sobre como ele era um grande campeão de queda de braço. E ele teve que abandonar a queda de braço para continuar pescando, porque ele não queria machucar o braço dele. E aí você lembra que no começo do livro ele é um homem muito pobre. Pô, então ele largou uma coisa... Cara, não é... Isso é muito a vida. Você faz escolhas. Você pode também escolher se arrepender dessas escolhas ou não. O importante é que no 8º dia ou no dia 80, você esteja botando o seu barco no mar e você esteja indo atrás do seu peixe. É sobre isso que o Hemingway escreve nesse livro. E é sobre o respeito que as pessoas têm ou não pela sua história. Mas que no final, independente se as pessoas respeitam ou não, quem vai dormir na cama de jornal seco é você. E quem vai ficar 2 dias e 2 noites no mar, correndo atrás desse peixe, é você. Então, na verdade, o Velho Mar mostra que a luta que você tem na vida, em qualquer momento da sua vida, é uma luta solitária. Mas é uma luta que tem que ser encarada de frente. E é uma luta simplesmente natural. É da natureza. Ou você pesca, ou você não come. Ou você mata o peixe, ou você tá morto. Ou você desiste no meio do caminho e não consegue nada, ou talvez você volte com um prêmio ou não. É sobre isso. É sobre você ir. É sobre você enfrentar as coisas. Como o Hemingway enfrentou, até determinado ponto da vida dele. Eu não pesquisei o suficiente para entender ou tentar entender o que fez e em qual momento o Hemingway desistiu e decidiu se matar. Mas é impressionante como para mim é muito claro que, vivo ou não, tendo se matado ou tendo morrido de morte natural, esse autor estará eternamente vivo na minha memória através desse livro. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.